Senhor, pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fruto de estudo bíblico. Ainda estamos naquela sequência de estudos no livro de Gênesis, que nós intitulamos Uma Jornada por Gênesis. Você viu na abertura já aí do nosso culto o slide com o momento de mordomia, mas eu gostaria de mais uma vez reforçar que você não deixasse de entregar seu dízimo, sua oferta, por depósito, por transferência, por Pix, ou até mesmo na secretaria, agendando com a secretária um horário lá, porque como estamos tendo os cultos online nesse período, é muito importante sua contribuição para que todos os projetos da igreja possam ser cumpridos a tempo e a contento dentro do mês corrente. Por favor, abra a sua Bíblia nessa noite, no livro de Gênesis, no capítulo 15, nos versos de 1 a 6. Semana passada nós vimos o capítulo 14, hoje nós veremos o capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 6, nos diz assim: Depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado
como justiça. Que Deus abençoe a sua preciosa e rica palavra ao nosso coração nessa noite. O capítulo 15 está iniciando a chegada de Abraão lá no capítulo 14, de uma vitória maravilhosa naquela grande batalha do resgate de Ló, em que ele perseguiu e enfrentou o exército de 4 reis poderosos e os venceram. Mas agora o capítulo 15 começa nos contando, de certa forma, uma manifestação melancólica de Abrão. Mesmo andando com Deus, eu e você podemos, num determinado ponto da nossa jornada, da nossa história, nos sentirmos ou ter a impressão de que algo está nos faltando e que de alguma forma Deus não concedeu, não vai ou não quer nos conceder alguma coisa. Os versos 1 e 2 são muito claros. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou ao soberano Senhor: que me darás se continuo sem filho? O herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. Deus está dizendo para Abrão que ele está à frente dele, ele é o escudo, e que a recompensa dele nas suas guerras será grande. E agora ele tem uma guerra travada dentro dele. Mas Deus está dizendo que em todas as suas guerras ele vai adiante. Ele será o seu protetor e haverá recompensa em todas as suas lutas. E ele está numa luta tremenda dentro da sua alma. Ele não tem um filho numa nação em que a esterilidade é considerada uma maldição. Ele tem um servo que nasceu na sua casa, o Eliezer, e pela lei da época, quando não tinha-se filhos, o servo nascido dentro da casa era o herdeiro. E ele manifesta essa guerra travada dentro dele, e ele diz, e acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Aquilo dói, aquilo é uma guerra travada ali dentro, e aquilo está entristecendo Abrão. Há uma promessa feita que ele cria nessa promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Alguns autores dizem, é como se Abrão também tivesse sentido: por que eu fui excluído da promessa? Por que eu fui riscado da linha da promessa? Não estava tudo certo. E a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite, e que Abrão vai entender e vai mudar toda a sua história, é que as promessas de Deus não prescrevem e nem perdem a sua validade. Não é porque ele já está velho, que ele não tem filho, que a promessa perdeu, prescreveu, passou do tempo. Mas há momentos que algumas circunstâncias, alguns pareceres, algumas evidências humanas, como no caso a velhice para ele, vão acontecendo, e aquilo faz com que nós pensamos e venhamos a sentir de que as promessas não vão se concretizar. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não serás. Ou seja, você não vai ser humilhado. Não é seu servo que vai herdar as suas coisas. Um filho gerado por você mesmo será o herdeiro. E levando-o para fora da tenda, ele disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Bastou Deus dizer isso. E o texto diz que Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado com justiça. Quando a palavra diz, assim será a sua descendência, a palavra no original hebraico para descendência é semente. Deus disse, você ainda é parte da promessa, da semente da mulher. O que havia sido prometido lá no Jardim do Éden está em curso na sua vida. E é dessa semente aí
Você ainda está na promessa, Abrão, por que você está se desanimando? Isso revigorou de tal forma o coração de Abrão que o texto diz no verso seguinte que Abrão creu. A palavra no original hebraico aí para crer é amar obedecendo às condições apresentadas. Abrão creu. Abrão amou Deus mediante as condições apresentadas. Quais foram as condições que Deus apresentou? Deus disse: conte as estrelas do céu. Sabe o que significa isso? O Salmo diz que só Deus tem o poder e conhece todas pelo nome e pode contá-las. Então Deus está dizendo, o que pode contar as estrelas está te chamando para contar as estrelas junto com ele. Ou seja, você quer pensar igual a mim? Você quer saber do tanto que eu sei? Então conte as estrelas. Abraão não se atreveu a contar as estrelas. Ele entendia bem o que Deus estava falando com ele. E então Deus vai lhe dizer, assim será a sua descendência. Bastou isso para que ele cresça. E isso lhe foi creditado como justiça. Querido, esse crédito de justiça na teologia do Velho Testamento significa que Abraão creu e recebeu isso como crédito, como bênção na sua vida, não é por causa de uma vida justa que ele vivia. Aqui está claro, foi por causa do seu amor declarado em acreditar na palavra de Deus que Deus havia lhe entregue. Isso foi creditado como justiça, ou seja, ele creu no que Deus disse para ele, a sua descendência será como as estrelas do céu. Verso 7 do capítulo 15 ainda nos diz, disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe essa terra como herança. Eu sou o mesmo que te chamou aquele dia. Deus está dizendo para Abraão, eu não mudo, portanto a minha palavra não muda, as minhas promessas não mudam. É isso que Deus está dizendo para ele. E então vem a pergunta de Abraão. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como eu posso saber que tomarei posse dela? Aqui não é uma dúvida. Aqui Abraão está querendo entender, me mostre como vai ser o momento. Me dá uma pista como isso vai acontecer. E querido, nos versos de 9 a 11, nós encontramos Deus dando uma ordem cerimonial para Abraão fazer. Me acompanhe. Respondeu-lhe o Senhor, traga-lhe uma novilha, uma cabra e um carneiro, com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, colocou cada metade em frente da outra. As aves, porém, ele não cortou. E nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Querido, você pode não entender o que está acontecendo aqui, porque esse texto revela certa complexidade. Nos versos seguintes, de 12 a 14, nós vamos ver Deus revelando para Abraão todo o seu plano. Como é que vai acontecer, como é que o povo vai peregrinar, como é que eles vão ficar escravos no Egito, como é que eles vão ser libertos. Mas aí Deus faz a seguinte afirmação para Abraão. Gênesis 15, 14 e 15. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens. São as pragas que viriam sobre o Egito, toda aquela luta de Moisés com Faraó. Agora olha a promessa que é feita a Abraão. Você, porém, irá em paz a seus antepassados. Você não vai morrer sem ver nada disso. E será sepultado em boa velhice. Você vai viver muito. Você está preocupado com a idade por quê? Você vai viver muito. Agora olha aqui, Gênesis 15, 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Querido, você talvez não entende o porquê que isso está sendo escrito aqui. Deus mandou ele separar aqueles animais, partir aquelas bandas de animais, colocar uma do lado da outra. E agora o texto nos diz que, como um forno que saía uma fumaça, como um forno de uma carvoeira que ia saindo uma fumaça, ou seja, um incenso foi tomando conta daquele sacrifício, e de repente uma tocha começou a passar no meio
daqueles animais cortados. Querido, esse ato, ele tem implicações profundas. E o que significa isso? Os antigos tratados da velha aliança, quando um ato era feito com toda essa solenidade, quando um contrato de vida, de garantia, de algo que não podia ser quebrado era feito, esse cenário era montado e os dois que fizeram aquele contrato passavam no meio desses animais cortados, olhando para eles despedaçados, olhando para aquele sangue derramado, e no meio desse corredor, entre os pedaços ensanguentados dos animais, essa simbologia, essa alegoria implicava numa palavra de compromisso. E que palavra de compromisso era essa? Eu estou fazendo esse acordo e eu aceito ficar como estão esses animais, partidos ao meio, se eu não cumprir a minha parte no acordo. Preste bem atenção nesse cerimonial de aliança. Mas aí nós temos uma surpresa. Nós não temos Abrão passando junto com Deus no meio das bandas de animais cortados. Muito pelo contrário. O que nos diz aqui é que uma fumaça tomou conta do local onde os animais cortados estavam. Fumaça, compreenda-se incenso. Incenso, compreenda-se Deus vai se manifestar. Lembra lá, já no tabernáculo, a arca da aliança, os dois anjos incrustados, os dois querubins, e a fumaça que se formava em cima do propiciatório, que era a manifestação de Deus naquilo. Então veja bem, Deus vai se manifestar, o incenso anuncia. A tocha passando no meio é o fogo, é Deus manifestando. Nós vamos ver isso lá na coluna de fogo, quando Moisés está no deserto, ou seja, é a presença de Deus ali. Nós vamos ver isso lá na sarça ardente, quando também vai se manifestar. Então o que nós entendemos, o que nós estamos vendo aqui agora? Deus está fazendo uma promessa a Abrão, Deus está fazendo uma aliança com Abrão, e a garantia daquela aliança não é mais Deus e Abrão passando no meio daquilo. A garantia daquela aliança é Deus e Ele mesmo. O que significa isso? Pastor, eu não estou entendendo, que teologia louca, que não estou compreendendo isso. Nós vamos entender lá em Gênesis capítulo 22, versículo 16, quando Deus declara assim, naquele momento que Abrão vai sacrificar o seu filho já Isaque. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então quando nós encontramos a expressão, por mim mesmo jurei, significa, Deus se deu a si mesmo como garantia daquele negócio. Meu querido, se Deus está garantindo por Ele mesmo, é porque está mais do que garantido. É porque está mais do que seguro. E aí nós podemos voltar no texto agora de Gênesis 15, de 18 a 21. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. É logo depois da fumaça e da tocha passando no meio do cerimonial. Aos seus descendentes dei essa terra. Deus não está dizendo eu darei, ela será. Deus está dizendo eu dei. A aliança está feita, a palavra está dada e a bênção já chegou. É no tempo presente já. Desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Deus está dizendo, já dei tudo para você. Meu querido, entenda uma coisa nessa noite. Quando Deus diz na palavra dele, para nós ainda falta um tempo, mas no céu Deus já declarou, está feito. Então entenda isso, viva isso. A garantia da aliança de Deus é imediata. O que Deus está ensinando para Abrão? Aquilo que Jesus vai bradar lá na cruz, está consumado. É isso que Deus está dizendo para Abrão. Eu já dei a terra para você, está consumada, a terra é sua. Lá em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus cumpriu a parte dele na aliança conosco, através do pacto feito com o Pai, ele disse, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Daquele dia em diante, meu querido, a aliança está feita também. Pastor, o que é uma aliança? A aliança é a garantia do tudo. Mas o que garante uma aliança? Nesse caso, o próprio Deus. E aí já nos cabe algumas perguntas. Como começa o capítulo desse livro? Como começa o capítulo 15? Um homem triste,
Um homem desanimado, entristecido, se sentindo derrotado. Como termina o capítulo desse livro? Um homem com uma aliança, com a certeza de vitória e com a garantia dada por Deus. E como dizia meu segundo pastor, a garantia de Deus é melhor do que cheque ouro do Banco do Brasil. E como essa expectativa, como esse homem mudou tanto num capítulo só, que começa desanimado e termina tão vigoroso, tão animado, tão alegre. O que fez esse homem mudar? Uma coisa só. O que fez esse homem mudar foi a garantia da palavra de Deus. E ele creu que a palavra de Deus é garantia absoluta. E Deus não precisou dizer muita coisa para Abrão. Deus disse apenas 3 coisas para ele. Quais são essas 3 coisas? Não tenha medo. A conversa de Deus com Abrão começou assim: não tenha medo. E por que ele não deveria ter medo? Eu sou seu escudo. Eu estou à frente de você. Antes de você chegar na guerra, o Senhor chega. E se o Senhor chega, se o Senhor está à frente da sua guerra, qual foi a terceira coisa que Deus disse para Abrão? Grande será a sua recompensa. Querido, guarde isso no seu coração nessa noite, não tenha medo. O Senhor está diante de ti, Ele é teu escudo e grande será a tua recompensa. Abraão creu nisso. E isso lhe foi creditado como justiça. Creia nisso nessa noite. Abraão não estava desconfiando de Deus. Mas Abraão sentia incapaz o tempo todo de ver o tempo passando e pelas suas próprias forças não conseguir resolver isso. Até que Deus disse: está preocupado por quê? Eu estou à frente de tudo. Eu sou seu escudo. Está com medo por quê? A sua recompensa será grande. Querido, as obras, elas nos animam porque elas atestam o poder de Deus. As promessas, elas nos incendeiam porque elas nos mostram as maravilhas da graça de Deus. Mas a aliança é a garantia de algo que a humanidade mais espera. A aliança é a garantia da presença viva, permanente de Deus diante de nós. É por isso que isso ateou fogo, é por isso que isso incendiou o coração de Abraão, e por isso Deus chamou ele naquela alegoria, daquela aliança, naquele contexto passado. Lá em Mateus capítulo 26, nos versos de 27 a 28, Jesus disse assim: e tomando o cálice, dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que umas versões diz da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus, mais maravilhoso do que as obras que atestam o seu poder. Jesus, mais maravilhoso do que as suas promessas, que é a manifestação viva da sua graça. É a aliança. Porque é a aliança no sangue de Jesus que nos justifica do nosso pecado e nos dá a oportunidade da vida e da permanência na presença de Deus. Aqui, por Espírito, e lá, face a face, tal como Ele é. Mas alguns pontos são importantes para que você entenda nessa noite. João capítulo 14, verso 18, há uma promessa maravilhosa. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, porque Ele tem uma aliança conosco. João 16, 33, tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ele tem uma aliança conosco, não precisa desanimar. Mais adiante, em João 18, 20, ele vai dizer: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Por causa do sangue dele, há essa aliança de comunhão, há essa manifestação viva da sua presença. Mas, em Mateus capítulo 18, versículos de 19 a 20, nos explica como essas coisas lidas em João antes e terminadas em Mateus podem acontecer. E o que é, pastor? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Discípulo significa alunos, aprendizes. E o que esses alunos precisam aprender? Serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renderem-se ao Trino Deus. E depois, pastor, ensinando-os a guardar todas as coisas. Os alunos começam a ensinar para outros. E ensinar o quê? As coisas que eu vos tenho mandado.
Deus não tem conselho. Deus não tem boas práticas. Deus tem mandamentos para mim e para você. E aí vem a garantia da aliança. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A pergunta que eu faço nessa noite para você é: como começou o seu dia hoje? Ah, pastor, meu dia foi um dia parecido de Abraão, desanimado, triste, achando que Deus esqueceu da minha promessa, não se importa com minha dor, com o meu problema, eu estou vendo o tempo passando, Não tenha medo, eu sou seu escudo e grande será a sua recompensa. Como é que o Senhor me garante todas essas coisas, Deus? Igual Ele falou com Abraão, eu garanto por mim mesmo. Então, querido, entenda nessa noite, o que aconteceu com Abraão pode acontecer comigo e com você. A promessa feita em Gênesis 12:3 tinha um ingrediente: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pronto, pastor, basta ser da descendência de Abraão e eu já estou na bênção. Esse era o pensamento dos judeus. Olha aqui, João capítulo 8, versículo 39. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Qual foram as obras dele? Creu e obedeceu à risca toda a palavra de Deus, a ponto até de receber a ordem e estar pronto para sacrificar seu único filho. É assim que são as obras. Agora, olha o que Jesus disse em seguida para esses homens que achavam que eram herdeiros da promessa simplesmente por ser da linhagem de Abraão. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer aos desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Havia uma mentira. Eles viviam uma mentira. Não, nós somos da descendência de Abraão, nós nunca seremos escravos. E Jesus estava falando de escravos do pecado. E eles diziam: qual pecado para os filhos de Abraão? Há uma geração vivendo assim, querido. Nós somos acima da média, eu sou um dizimista fiel, eu faço isso, eu faço aquilo, eu coopero com a obra. Querido, se não tiver uma aliança verdadeira com Jesus no seu sangue, Ele mesmo nos disse que dirá quando nos chamar: aos que estão à sua direita, aos que ouviram a sua palavra, aos que edificaram a casa sobre a rocha, vinde benditos do meu Pai. Mas os que entraram na contramão, os que estão à esquerda, os que até fizeram alguma coisa e no nome dele até expulsaram demônio e falaram línguas, ele disse que dirá: apartai-vos de mim, malditos. Querido, não é só saber o nome de Jesus. Não é só ir na igreja, é preciso ter uma aliança verdadeira com o Senhor, no sangue dele, porque só ele é a garantia, sozinho, do que essa aliança promete. Abraão creu nisso. Quando Deus deu aquela visão para ele, quando Deus mostrou para ele o Senhor passando no meio daquele sacrifício, naquele nível de compromisso máximo de aliança que existia naquela época. Hoje, o nível de compromisso que você tem que ter com o Senhor é com a palavra dele. Abraão creu apenas numa palavra daquele jeito do Senhor e Deus mudou a história da sua vida. Há quanto tempo você tem ouvido a palavra de Deus cantada, pregada? O seu compromisso, a sua aliança com o Senhor é uma aliança assim. Você crê dessa maneira, então isso será acreditado como justiça na sua vida. Agora, se é uma aliança falsa, se é uma aliança de mentira, de na igreja uma santidade transbordante, mas fora da igreja uma vida de pecado sem precedente, é o que Jesus falou com esses homens. É mentira. E aí essa aliança não é com o Senhor. Essa aliança é com o diabo. Porque a aliança com Deus precisa ser feita na verdade. E Ele mesmo disse que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Eu gostaria de perguntar para você nessa noite: que tipo de aliança você tem com Deus? Aquilo que você demonstra dentro da igreja, do estereótipo de cristão, de evangélico, é na essência o que você vive com Deus? Glória a Deus. Mas não é. Conserta a sua vida nessa noite. As suas aparências, a sua eloquência pode transbordar e encantar o mundo inteiro, mas não toca o coração de Deus. Sacrifício para Deus é um espírito reto e um coração quebrantado.
Pense nisso nessa noite. Assim você pode começar o dia muito mal, como começou Adão, mas pode terminar radiante, detentor de uma promessa maravilhosa e de uma aliança sem igual. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu faço uma aliança com o Senhor no sangue de Jesus. Eu reconheço que fora do Senhor não há outro que possa garantir acesso ao Pai e uma aliança viva e permanente com o Senhor. Por isso, nessa noite, eu peço perdão dos meus pecados. Entrego minha vida ao Senhor Jesus. Recebo e confirmo Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu aceito a aliança no Teu sangue. Eu aceito o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador. Eu aceito a palavra de Deus, a Tua palavra, como um manual de regra, fé e prática. E eu vou obedecer a Tua palavra. É no nome de Jesus que eu confirmo e faço essa aliança nessa noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça sobre você nessa noite. Recebe a bênção, em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja do Senhor Jesus, que agora se reuniu dessa forma, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Noite de paz e de bênção, em nome de Jesus.